Na noite da Quinta-feira Santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia. A Quinta-feira Santa é o dia propriamente dito da Eucaristia. Mas pelo fato de dela ocorrer no Tríduo Pascal, quando nós celebramos o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor, a Igreja transfere para hoje esta festa, para que nós possamos demonstrar publicamente o nosso amor por este sacramento, no qual Cristo se faz presente e se dá inteiramente a nós. Este é o maior de todos os sacramentos. Nele, Cristo não nos dá uma graça. Nele, Cristo nos dá a si mesmo. Por isso nós nos enchemos de alegria para celebrar este mistério. Hoje nós temos aqui um grande número de ministros extraordinários da comunhão eucarística. Alguns deles vão renovar o seu compromisso e alguns deles serão instituídos no ministério extraordinário da comunhão eucarística. Eles são aqueles que colaboram com os padres de mais perto para levar o Senhor àqueles que estão impossibilitados de participar da ceia eucarística. E ao mesmo tempo eles são aqueles que têm a missão de colaborar na distribuição da Eucaristia, para que todos aqueles que se aproximam da mesa do Senhor possam ser dignamente e também rapidamente atendidos. Então nós queremos hoje acompanhá-los com as nossas orações, para que o Senhor os sustente e os ilumine neste ministério. No livro do Deuteronômio, nós ouvimos um trecho do discurso atribuído a Moisés. Ele diz repetidas vezes: lembra-te, não te esqueças. O livro do Deuteronômio foi escrito numa época em que o povo passava por uma grande desolação. Eles voltavam do exílio, eles precisavam reconstruir a sua nação, eles precisavam reconstruir a sua vida. Os assírios, quando invadiram Israel, os assírios destruíram tudo. Deixaram em Israel um grupo pequeno de judeus. A grande parte do povo foi levada para o exílio. Portanto, quando eles retornam do exílio, eles se dão conta da destruição, da desolação que está a nação. E o livro do Deuteronômio reúne diversos discursos de Moisés. E o livro do Deuteronômio foi escrito para dar alento ao povo. E nós ouvimos que Moisés diz então: não te esqueças daquilo não te esqueças daquilo porque vocês passaram pela vida. Quando vocês se tornaram escravos no Egito, quando o Senhor os conduziu pelo deserto, Ele os fez passar fome, mas Ele lhes enviou um alimento jamais imaginável. Ele não os deixou morrer de fome. Não é agora que Ele vai abandoná-los. E isso o Senhor diz para nós hoje: não te esqueças, lembra-te dos muitos favores de Deus na tua vida. Lembra-te que por maior que seja a aflição,
o Senhor jamais te abandonou. E Jesus, quando faz aquele discurso, após a multiplicação dos pães, convidando a multidão a crer nele, Jesus diz: no deserto os vossos pais comeram comeram e no entanto morreram. Aqui está o pão do céu. Quem comer dele viverá eternamente. Portanto, nós somos mais agraciados do que o povo da antiga aliança. Jesus diz: quem come deste pão, eu o ressuscitarei. Quem come deste pão não morrerá jamais. Nós somos mais agraciados do que aquele povo, porque nós podemos nos aproximar da mesa do pão da vida. A minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come desta carne permanece em mim e eu nele. Nós poderíamos então nos perguntar: por que motivo Jesus escolhe o pão para ser o sinal por excelência da sua presença entre nós? Em primeiro lugar, porque o pão alimenta e dá a vida. Um filósofo no final do século XIX dizia: o homem é aquilo que ele come. Se nós nos alimentamos de Cristo, nós nos tornamos Cristos. Santo Agostinho nos diz que quando nós nos alimentamos da Eucaristia, não somos nós que assimilamos este alimento, como se dá com aquilo que nós comemos, mas é Ele que nos assimila, é Ele que nos absorve, é Ele que nos faz participar da sua vida, da vida sem fim. Por isso, cada vez que nós nos alimentamos da Eucaristia, nós podemos dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso que a Eucaristia não é uma devoção. A Eucaristia é o alimento que Deus nos dá para que nós possamos encontrar nele a nossa vida, possamos viver dele. E aí está a exigência da Eucaristia. Se nós nos alimentamos dela, nós temos que viver como ele viveu. Portanto, nós não podemos ser um papa hóstia. Nós, quando comungamos, temos que ter consciência que comungamos a nossa salvação. Comungamos nos comprometendo a viver como ele viveu. Mas a Eucaristia, o pão também simboliza comunhão. No tempo de Jesus, numa casa, não se faziam muitos pãezinhos. Quando se fazia um único pão. Jesus, na ceia pascal, ele não se serviu de vários pãezinhos. Ele se serviu de um mesmo pão. O pão era repartido.
O pai de família era quem repartia o pão. E era o pai de família que redistribuía o pão para os seus filhos. Todos, portanto, comiam do mesmo pão. E aí nós ouvimos São Paulo dizer: ora, se nós comemos de um mesmo pão, nós formamos o mesmo corpo. Por isso, se nós comemos do mesmo pão, não pode haver desavenças entre nós. Não pode haver divisão entre nós. Se nós comemos do mesmo corpo, do mesmo pão, nós temos que pensar que aquele irmão é membro do meu corpo. Que aquele meu irmão que se alimenta também da Eucaristia faz parte de mim. Somos membros de um mesmo corpo. Por isso, temos a missão de viver em comunhão. Uma comunidade que celebra a Eucaristia e vive competindo um com o outro. Uma comunidade que se alimenta da Eucaristia, mas não cria comunhão em si, se condena a si própria. Não comunga a sua salvação, mas a sua condenação. Para terminar, a Eucaristia nos lembra a presença de Jesus. E tem dois sinais por excelência da presença de Jesus. O primeiro sinal é o pão eucarístico, comungamos do corpo do Senhor. Mas o segundo sinal, não menos eloquente do que o pão, o corpo do Senhor, são aqueles que passam necessidade. Eu estive com fome e me destes de comer. Eu estive com sede e me destes de beber. Eu estive doente e me visitastes. Eu estava preso e você foi lá me ver. Mas quando foi que nós o fizemos? Todas as vezes que o fizestes ao mais pequenino, foi a mim que o fizestes. Portanto, nós que comungamos do corpo do Senhor, não podemos ficar indiferentes diante da dor e do sofrimento dos nossos irmãos. Da mesma forma como Ele está vivo no pedaço de pão que comungamos, Ele está presente naqueles que sofrem e precisam da nossa ajuda.